pessoal, bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Abandonados da Estante. Já venham comigo, já deixem o seu like, já curtam, já comentem, já compartilhem. E aí vamos falar sobre isso, sobre livros que nós abandonamos. Então, pessoal, hoje o tema do vídeo vai ser livros abandonados da estante. As pessoas têm uma crença errada de achar que quem já lê com mais frequência não abandona leituras, né? Mas isso não é verdade. Nós também abandonamos leituras. Quando a leitura não tá fluindo, quando a leitura não é legal, às vezes eu acho que vale muito mais a pena você abandonar ela e tentar ler numa outra hora, num outro momento, do que ficar insistindo com algo que não tá dando certo. Eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu abandonei, que eu comecei a ler e não fluiu pra mim, e eu deixei aqui pra tentar numa outra oportunidade. O primeiro deles é As Crônicas de Nárnia. Eu trouxe esse livrinho aqui só pra ilustrar, mas eu abandonei foi o volume 1, aquele volume grandão, único, que é um calhamaço gigante das Crônicas de Nárnia. Eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês também, pra vocês verem. Eu abandonei já 3 vezes As Crônicas de Nárnia. Já comecei a ler 3 ou 4 vezes esse livro e sempre paro no livro 4. No livro 4 eu paro. Aí vocês vão me perguntar, Joyce, mas por que você já não começa direto do livro 4 se você já leu os outros mais de uma vez? Porque, gente, eu não lembro da história. Se você me perguntar a história dos dois ou 3 primeiros livros, eu não lembro. Eu vou lembrar um pouco do filme, né, que é clássico, todo mundo já assistiu, mas da história mesmo certinho eu não lembro. Eu comecei a ler esse livro uma vez em 2005 ou 2006, depois em 2009 de novo, depois em 2014, e hoje a gente tá em 2022, então assim, eu realmente não lembro a história. Então, se eu começasse a ler de novo esse livro esse ano, assim, sem chance, mas se eu for começar a ler ele de novo ano que vem, eu vou começar do primeiro livro de novo, assim. Eu tenho esse livro como uma meta, ler todos eles, né, em ordem cronológica, do 1 ao 7, mas para esse ano é impossível. E aí, se eu for ler, eu quero ler todos eles. Aí eu comprei nessa edição de volumes, cada livro é um volume, que eu acho que fica muito mais fácil. Aquele calhamaço vai te dando canseira de ler ele, quando você vê, você já parou. E aí eu até já mandei ele para sebos, para troca em sebo. O segundo livro que eu abandonei foi A Culpa é das Estrelas. Eu comprei esse livro depois de já ter visto o filme. Eu assisti o filme na TV, e aí depois eu fui lá e comprei o livro, porque eu queria ler, porque eu tava muito empolgada, eu tinha acabado de assistir o filme, tinha chorado horrores assistindo o filme, e aí eu fiquei super empolgada em ler esse livro. Só que eu acabei desistindo, eu comecei a ler ele, acabei abandonando ele, deixando ele para depois também. Tem um outro livro que não tá aqui, que é O Hobbit, é um livro do Tolkien. Eu comecei a ler esse livro também mais de uma vez e a história dele é muito, sabe, muito lenta, as coisas acontecem de uma forma muito lenta. O livro tem umas coisas, né, umas coisas mais complicadas de ler, uma escrita um pouco mais demorada. O tempo do livro é mais lento mesmo. E foi me dando canseira, e eu tentei uma, tentei duas, tentei três, não foi. Eu falei, quer saber, eu vou mandar esse livro pro sebo e futuramente, se eu quiser comprar ele de novo, eu tento ler ele novamente, ou no Kindle, ou depois compro novamente a edição, porque a HarperCollins recentemente lançou, né, uma nova edição em capa dura, todo trabalhado, um livro bem mais bonito do que eu tinha anteriormente, que o meu era brochura. Brochura é assim, gente, normal, livro normalzinho, brochura. E aí futuramente, se eu for ler o Hobbit, eu vou comprar nessa edição mais bonita. Até mesmo para ficar aqui na minha estante como um livro bem bonito. Mas já mandei o livro para troca, assim como As Crônicas de Nárnia também eu já tinha mandado, já mandei o Hobbit. E aí futuramente, se eu for ler, eu vou ter que comprar novamente. Tem esse outro livro também, esse livro aqui é um livro da Kozak Naif, chama Foras da Lei. Eu comecei a ler esse livro umas 2 vezes, esse livro aqui eu vou mostrar pra vocês. Ele é todo ilustrado, tá vendo? Ele é bem bonitinho, ele é um livro bem, assim, fofo, sabe? Eu fiquei super empolgada e acabei comprando ele. Comecei a ler umas 2 vezes e não foi.
mas eu ainda vou ler esse livro. Gostei das gravuras, gostei dos negócios, comprei aquele livro por empolgação. Quem nunca, né, gente, comprou alguma coisa por empolgação? E eu acabei comprando esse livro por empolgação e ele foi ficando ali. Tem um outro livro aqui também, que é esse daqui, O Vale Tudo. Esse livro, ele conta a história da imprensa britânica, ou seja, em Londres, de como a imprensa se portava lá e de uma época em que a imprensa, ela comprava informações. O que ela fazia? Ela fazia coisas ilegais mesmo, gente. Ela contratava pessoas para verificar as caixas de correios de celebridade, de pessoas da realeza e violava mesmo, né, os documentos dessas pessoas dentro da caixinha de correio. E também contratava, por exemplo, vamos supor, em bares, em casas noturnas, prostitutas e pessoas mesmo que trabalham na noite para poder descobrirem segredos dessas celebridades e de pessoas da nobreza. E eles pagavam essas pessoas para fazer esse tipo de serviço. Então, assim, eles faziam várias coisas ilegais para poder obter informações. Fora tudo isso, aí eles ainda faziam um grampo telefônico em ligações e sem autorização judicial, né? Eles faziam por conta deles mesmo, conseguiam lá e faziam os grampos telefônicos e faziam uma série de coisas que são completamente fora da lei mesmo. E aí, por isso que o nome do livro é Vale Tudo. Eu comprei esse livro, achei ele super interessante, a premissa dele. Vai contar como que esse mercado, né, esse mercado ilegal acontecia dentro da imprensa britânica e como que com o poder que cada vez eles foram alcançando mais poder, mais eles se achavam, tipo, acima da lei, que não precisava de nada. Eles chegaram a um ponto de comprar informações até mesmo de médicos e enfermeiras de dentro de hospitais. Gente, isso não acontece mais, né? Isso nem acontece no Brasil, nem tem jornalistas no Brasil que tem coragem de fazer isso. Mas a gente sabe que, né, a imprensa tá aí. É a imprensa marrom, como a galera diz, né? Mas lá acontecia, lá na Inglaterra isso acontecia, e eles compravam informações até mesmo, às vezes a pessoa estava doente, passou mal, foi internada ou ganhou bebê, e a enfermeiros ou médicos passavam todo o prontuário daquele paciente para a imprensa poder fazer matérias, muitas vezes sensacionalistas, sobre o que estava acontecendo com aquela celebridade. Então, assim, começou a ficar uma coisa muito absurda, muito abusiva mesmo, e até a polícia entrou no caso porque ficou muito grave. E aqui tem um cotezinho assim, né, que fala assim: um importante lembrete dos prejuízos que podem vir à tona quando a mídia se torna tão poderosa e corrupta que não presta contas a ninguém, muito menos ao público a quem deveria servir. E aí embaixo, isso é uma postagem do The Boston Globe, e aí embaixo tá: deveria ser leitura obrigatória nas faculdades de jornalismo. The Telegraph. Então, assim, gente, é um livro bem legal, parece ser bem interessante mesmo, sabe? É um conteúdo bem jornalístico, assim, bem importante, falando sobre quando a imprensa ultrapassa os limites, até que limite a imprensa pode ir, até qual limite respeitável, qual é o limite de você estar invadindo a privacidade do outro. Vale tudo realmente? Vale tudo para ter um furo de reportagem? Vale tudo, sabe, para ter a matéria em primeira mão? Vale tudo, vale até mesmo, sabe, furar o limite da privacidade de alguém? Ou até mesmo da saúde de alguém? Vale a pena, sabe, se prestar a esse tipo de papel? Então, assim, esse livro é um questionamento sobre isso, se vale a pena tudo e se, detalhe, se a pessoa, por ser celebridade, por ela ser alguém da nobreza ou ser uma grande celebridade, ela realmente tem que ter a vida dela violada e aberta para que todo mundo veja tudo? Ou será que tem limites, que a gente tem que respeitar esses limites? Então, assim, é um livro bem interessante mesmo, mas eu comecei a ler e não funcionou para mim naquele momento, e eu acabei deixando ele para depois. Esse livro, gente, eu não sei se eu vou ler ele. É um livro, assim, que eu realmente perdi o interesse nele, mas ele tem uma premissa bem interessante, bem legal. E aí ele ficou aqui em casa ainda para me decidir o que eu vou fazer, se eu vou ler ou não. Tem esse outro daqui também. Esse livro foi uma grande hype que teve nele uns 2 anos atrás. Esse livro conta a história de uma menina que pisou na escola pela primeira vez aos 17 anos nos Estados Unidos.
ela morava numa região onde os mormons ficam, né? E a família dela era uma família de radicais religiosos. O pai e a mãe dela eram extremamente radicais, não deixavam os irmãos ir para a escola, toda a educação deles foi feita em casa mesmo, com a mãe ensinando. Eles nunca foram no médico, eles não tinham acesso à medicina, ninguém ia ao médico. A mãe dela era uma parteira e a mãe dela que fazia o parto de todos os vizinhos, das pessoas ali daquela vizinhança. O pai dela era extremamente abusivo com eles, assim, de ser muito autoritário mesmo. E tinha também a questão da religião muito impositório, que eles não podiam fazer uma série de coisas porque a religião não permitia, porque não deixavam, porque não tinha realmente, os pais não autorizavam. Para vocês terem ideia, eles nunca tinham sido vacinados, eles não tinham nenhuma vacina, porque o pai deles acreditava que a vacina era uma forma do governo controlar as pessoas. Então, assim, gente, é assim, surreal, sabe? Pensar que. E essa menina, ela não é velha, ela tem seus 30 e poucos anos hoje. Então, assim, é uma coisa que ainda acontece lá nos Estados Unidos. Tem algumas regiões que o povo ainda é muito fechado. Então, assim, é surreal, sabe? A gente pensar que ainda existam pessoas assim, sabe? Que existam lugares em que as pessoas ainda pensem dessa maneira, que é uma forma de controle das pessoas. Mas esse tipo de coisa acontece e existe, gente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente precisa ter conhecimento, por isso que a gente precisa buscar o conhecimento cada dia mais. Inclusive, a própria Bíblia nos diz que nós perecemos por falta de conhecimento, então a gente precisa buscá-lo para que a gente não fique refém desse tipo de pessoas e desse tipo de religiosidade que mais destrói do que constrói. Então, esse livro ele é maravilhoso. Eu abandonei ele, gente, porque a escrita dele é muito lenta. O período onde as coisas vão acontecendo, onde ela vai relatando como que era a vida dela com os irmãos, como que era quando eles começam a crescer, né? Tem vontade de sair daquele lugar, tem o irmão dela que vai embora, depois ela vai também. Só que é tudo muito lento, sabe? Acontece de uma forma muito devagar. E isso vai deixando a gente leitor meio, ai, nossa, nada acontece. Sabe quando você tá lendo alguma coisa que nada acontece, que não tem um grande plot, que não tem nada? A história é muito lenta. Ou pode ser também porque não era o momento de eu ler, né? Eu não sei se esse livro é de 2019 ou 2020. Eu vou conferir aqui pra vocês, gente, na lombada. E aí, eu não achei aqui, gente, o ano de publicação dele. Mas ele é um livro bem recente que eu tentei ler ele. Ah lá, ele foi lançado em 2018 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele foi publicado em 2019, eu acho. Olha, ele foi publicado no mesmo ano, Rio Rocco 2018. Ele foi publicado em 2018 no Brasil e eu devo ter comprado esse livro em 2019. Então a gente tá em 2022, tem uns 3 anos que ele tá aqui comigo e eu não finalizei a leitura ainda. Então, assim, eu realmente dei essa pausa e acabou ficando, e quando eu vi ele tinha ficado. Mas esse também é outro livro que eu pretendo voltar e ler ele depois. Então é isso, gente. Hoje eu vim falar pra vocês sobre livros que a gente pode abandonar, sabe? No meu caso foram esses 6. No meu caso foram esses 6 livros que eu abandonei ao longo do tempo. Teve outros que eu já abandonei também, mas já acabei mandando para sebos, para o Scooby, já fiz trocas e tudo mais, porque eu sabia que não ia ler mesmo. Mas esses daqui eu mantive na minha estante porque eu ainda quero ler eles. Eu achei que realmente aquele não foi o momento, né? Eu peguei a leitura e não consegui dar continuidade nela, porque eu achei que não foi o momento. Mas eu acho que a gente não pode se pressionar, sabe? Tem histórias que realmente não vão funcionar pra gente. Tem histórias que a gente vai precisar, né, de um pouco mais de tempo para ler elas. E é isso, é ser leitor. Tem livros que você vai pegar e vai ler num dia, ou você vai ler em horas. E tem outros livros que você simplesmente vai precisar abandonar porque naquele momento não vai conversar com você. E é muito importante a gente entender isso do tempo da gente também. Então fica aqui a minha dica para vocês, que quando acontecer de vocês tentarem ler o livro e não dá certo, deixa ele, depois outra hora você tenta e quem sabe flui. Então fica aí a minha dica, um grande beijo para vocês,
Já deixa um like, curtam, comentam, compartilhem, manda pros amigos, para aquele amigo que tá tentando ler um livro e não consegue. Quem sabe vai ser uma boa para ele mandar ele pegar um outro livro. Já deixa o like aí e um beijo e até a próxima!